seja muito bem-vinda e bem-vindo no nosso programa de hoje. Diga quem você é. Eu recebo o estudante de Direito e também pesquisador de políticas públicas, Ítalo Gomes. Ítalo, seja muito bem-vindo ao nosso Diga Quem Você É. Boa tarde, Dilane. Com grande satisfação que recebi o convite seu, para estarmos aqui dialogando, falando um pouco da pessoa de Ítalo, quem é Ítalo de fato, e apresentando para o nosso público, para as pessoas que estão nos assistindo, exatamente a minha personalidade, a minha pessoa e os pontos inerentes ao cidadão, ao amigo, ao irmão Ítalo Gomes. Ô Ítalo, sabendo que você é patoense, como aconteceu e onde aconteceu a sua infância? Olha, a minha infância, Dilane, quem conhece Ítalo sabe a minha história, de fato, Eu venho de uma família humilde, de uma família simples, que morou por muitos anos no bairro São Sebastião. As minhas raízes, começaram a acontecer exatamente naquele amado bairro de São Sebastião, tão discriminado, tão desvalorizado por algumas pessoas que compõem a sociedade patoense, paraibana e, por que não dizer, do Brasil. Mas é um bairro que tem pessoas extremamente compromissadas com o progresso, com o desenvolvimento da cidade de Patos. E a sua adolescência? Qual é um fato que você poderia nos contar que aconteceu na sua adolescência e você não esquece? Olha, na verdade, é um fato marcante, Não é um fato, assim, muito básico, mas é algo que acontece em diversas famílias. Um fato que aconteceu na minha adolescência que marcou mesmo foi a separação dos meus pais, E aí esse fato marcou a minha vida, marcou a minha história e, graças a Deus, um momento superado e a vida, como se diz, tem que seguir em frente. Ítalo, você sempre estudou em escola pública? Toda a parte educacional, ensino fundamental e ensino médio foi sim advindo da escola pública, Quais foram as escolas que você estudou? Eu estudei em uma escola localizada lá na Vila Cavalcante, uma escola muito conhecida, hoje chamada CIEP 2, eu acho que não me falha a memória, é isso mesmo, CIEP 2, Anésio Leão Miguel Mota, Logo em seguida, eu vim cursar o ensino fundamental 2 na escola Professor Oliveira, também localizada no bairro da Vitória, no São Sebastião. Mais tarde, fui transferido para a escola Rio Branco, aqui no centro de Patos, e concluí o ensino médio na escola Monsenhor Manuel Vieira, a conhecida escola CEPA, também em Patos. Isso lhe faz feliz saber que você experimentou de todos esses âmbitos educacionais, sendo públicos, o que te trouxe? Sim, me faz feliz, de fato, porque foi lá onde eu aprendi tudo que eu tenho hoje. A minha bagagem educacional veio do ensino público. E assim, eu sou extremamente orgulhoso porque eu não me sinto menor de pessoas que foram formadas no ensino particular. E a gente sabe que o ensino público tem suas dificuldades no sentido de estrutura, no sentido de melhor qualidade do ensino, mas que a gente tem grandes profissionais e eu devo muito a esses profissionais que passaram pela minha vida e que deixaram a sua marca educacional e por isso é o Ítalo de hoje. Ítalo, você já teve diversas oportunidades de não mais morar em Patos, Por que você continua residindo aqui? Primeiro dizer do meu amor por Patos, O amor que eu tenho por Patos é extraordinário, é algo que é maior do que eu. E aí eu não consigo me ver, na verdade, morando em um outro município que não seja a minha amada cidade de Patos. Aqui onde nasci, aqui onde construí tudo até aqui, como se diz, e eu não tenho outra visão, outro desejo, a não ser concluir a minha vida e ser sepultado um dia quando morrer no solo escaldante, nesse solo que tem uma marca na minha história, que é a cidade de Patos e o povo patoense. Ítalo, como você gostaria de visualizar, Ou como você gostaria que Patos realmente se tornasse? Primeiro dizer que eu queria muito visualizar Patos num progresso, num desenvolvimento. A gente sabe que a cidade de Patos, em um dado momento atrás, teve um avanço, a gente não pode negar isso, inclusive a cidade hoje não é a mesma cidade há 10 anos atrás, mas que Patos precisa ainda
caminhar a passos largos. E o meu maior desejo é ver Patos competindo aí com grandes municípios, como por exemplo Campina Grande, né? Que a gente tem uma cidade desenvolvida. Claro, Patos é a terceira maior cidade da Paraíba, mas que tem a sua marca, tem o seu povo aguerrido, o seu povo lutador, que de fato faz de Patos uma cidade grande. Então, o meu maior desejo, a minha maior vontade é ver Patos nos trilhos do desenvolvimento e do progresso econômico, financeiro, enfim, toda essa parte de desenvolvimento do nosso município. Ítalo, você é jovem, mas desempenha há muito tempo um trabalho considerável no tocante a garantir direitos, né, de pessoas. Quando isso começou? Olha, Dilane, a minha formação é exatamente no curso de Direito, né? A Ítalo está em andamento no curso de Direito, a gente vem caminhando. E assim, essa garantia de direitos é algo que começou desde a minha, como se diz, dos meus primeiros passos na academia. Quando lá eu ingressei em um grupo de pesquisa, denominado Grupo de Pesquisas de Pessoas Socialmente Vulneráveis. E aí, quando eu comecei a lidar com esse público que realmente tem seus direitos violados, a gente começou a ter uma visão diferente, uma paixão por essa garantia de direitos. E você quer ver Ítalo Ferroado, eu esteja em um ambiente onde pessoas tenham seus direitos violados. Isso quer dizer o quê? Que eu não aceito essa violação de direitos. Por quê? Todos os direitos no Brasil, eles foram conquistados através de muita luta. A gente não tem um direito só que foi conquistado no nosso país, que pessoas não precisaram morrer, não precisaram ir às ruas, não precisaram lutar. Os direitos foram garantidos exatamente com essa luta, com essa garra de pessoas. Então, por isso, eu não aceito essa violação e defendo exatamente o cumprimento de toda a legislação brasileira. Ô Ítalo, como você observa hoje a saúde, né, da nossa cidade, sabendo que esse também é um direito adquirido? Olha, a saúde de Patos a gente sabe que não é das melhores, né? A saúde de Patos tem seus avanços, claro, mas também tem sua precariedade, tem essa saúde secundária e não primária. Então, assim, eu particularmente defendo que Patos volte e tenha uma saúde de qualidade para que os nossos munícipes possam usufruir desse direito que, como você acaba de dizer, foi um direito adquirido, né? E se a gente parar para analisar os países que compõem a América Latina, a América do Sul, a América do Norte, a gente vai ver que o Brasil ele dá um passo à frente com um plano de saúde extremamente completo, que é o SUS, né? A gente sabe que o SUS tem suas falhas, mas, claro, não tem como não ter, porque o SUS é exatamente para cobrir todos os brasileiros. E Patos não é diferente, né? A gente sabe da precariedade em alguns serviços, em alguns, como se diz, em algumas unidades básicas de saúde, em alguns pontos de saúde de alta complexidade, mas isso não nos faz menor do que os outros municípios. Pelo contrário, Patos é referência para os municípios aqui da nossa região, né? Patos é uma cidade macro, onde diversos municípios da região convergem para Patos exatamente em busca do serviço de saúde. O direito tem te ajudado a levar mais qualidade de vida para as pessoas que estão à sua volta? Sim, eu posso dizer que sim, porque o direito, quando uma pessoa ela tem uma formação jurídica, uma formação de conhecimento, porque tem muita gente, Dilane, que tem conhecimento do direito, mas que não é bacharel em direito nem advogado, mas se interessa em fazer leituras, em conhecer dessa ferramenta tão importante que é o direito, né? O direito me ajudou exatamente, Dilane, nessa visão de defender as pessoas, porque você acaba percebendo que ele nos dá uma visão crítica, o direito nos dá uma visão de análise de algumas situações, e aí você acaba sabendo pontuar cada ponto desse, né? Cada ponto positivo, cada ponto negativo, mas que de fato precisa dessa análise. Ítalo, uma curiosidade sobre você. Sua avó, Dona Cel, é uma mulher não só muito conhecida nessa cidade, mas também muito querida. Qual é a real importância dela na sua vida? Olha, realmente é um fato curioso que você traz exatamente no início da pergunta, né? Quando você diz uma curiosidade sua.
Eu acredito que todo mundo na cidade de Patos que conhece Ítalo e conhece Dona Cel sabe da nossa ligação muito forte. E eu acredito que você vai concordar com isso, porque você foi testemunha ocular, testemunha, como se diz, de convívio, e nos acompanhou em um certo momento da nossa vida, ali na Antônio Félix, nós moramos vizinhos. E Dilane, falar da minha avó é falar de uma mulher aguerrida, de uma mulher lutadora, de uma mulher assim que tem uma batalha, uma luta travada diariamente em prol do povo, em prol da nossa gente, de uma forma extraordinária. O papel da minha avó na minha vida é algo excepcional. Eu até às vezes converso com as pessoas, com os amigos, e eu digo o seguinte: eu não consigo ver a pessoa de Ítalo sem Dona Cel. É tanto que eu converso muito com alguns amigos e digo, olha, eu preciso ir trabalhando um dia a passagem da minha avó. Que a gente sabe, Dilane, que nós todos somos mortais, né? Nós morremos, seres humanos. E assim, eu não consigo visualizar a minha vida após a passagem da minha avó, se isso acontecer primeiro do que a nossa, que é como se diz, já dizia os estudiosos, é algo natural, é a forma natural de viver, né? E assim, ela representa muito, tudo que Ítalo faz tem um dedo, tem um toque de Dona Cel. Os nossos planejamentos, as nossas conversas diárias no café, elas têm funcionado de uma forma muito planejada, né? Ítalo não toma uma decisão só. Se você passar um dia conosco, você vai perceber que eu não tomo decisão sozinho. Exatamente, a minha avó ela já não toma decisão sozinha. Tudo a gente converge. Então, o papel de Dona Cel, sem dúvida, é um papel muito importante, um papel fundamental e um papel que gera uma gratidão, que gera um carinho, algo extraordinário mesmo na minha vida. Minha avó é especial. Sendo assim, me conte qual é o real sentido da palavra família na sua vida. Olha, falar de família é falar de alicerce, né? Falar de base. Ninguém vai a lugar nenhum se não for com a família, né? Então, assim, a minha família, ela não é, eu posso dizer que ela não é a família que a sociedade impõe. Não é a família que a sociedade impõe. A minha família é uma família onde eu moro com minha avó, meus irmãos, uma parte mora com minha mãe, a outra parte mora com meu pai, meus pais são separados, né? Meu pai já tem um novo casamento, minha mãe também já tem a convivência dela. Então, assim, a família de Ítalo não é a família exemplar, né? Mas, assim, a minha família é especial. A minha família exerce um papel extraordinário na minha vida, Dilane. Porque todos eles têm um papel essencial. Todos. Meus irmãos, eles exercem um papel na minha vida que só eles podem exercer. Minha mãe da mesma forma, meu pai da mesma forma, e minha avó, eu já acabei de falar dela, eu já disse qual é o papel que ela tem na minha vida. Eu acho que quase todos vêm de Dona Cel. Mas assim, falar de família para mim é de gratidão mesmo, porque aonde toda decisão que Ítalo tomar, pode ter certeza que eu tenho o aval, o apoio e a base da minha família e da minha casa. Se você tivesse a chance de mudar alguma coisa na história atual do Brasil, o que você mudaria? Olha, Dilane, se eu tivesse a oportunidade de mudar alguma coisa a nível de Brasil, quando você traz Brasil, eu vou entender de forma macro, não é isso? Eu mudaria a forma de fazer política. Porque eu acho que a forma de fazer política hoje no Brasil, isso é uma visão de Ítalo. Pode não ser a visão de Dilane, pode não ser a visão de A, de B ou de C. Mas a minha visão hoje, analisando o cenário político brasileiro, a gente vê uma desvalorização da pessoa, né? Nós acabamos percebendo que a política ela tem causado um certo prejuízo, de alguma forma, à sociedade. E isso não pode acontecer, porque a política ela não deve ser criminalizada. A gente sabe que tudo gira em torno da política. E hoje a gente acaba percebendo que no Brasil a política ela tem se mostrado muito frágil de verdade. Né? Quando se fala em política hoje, não só a política partidária. Quando eu falo de política, eu não estou falando da política partidária em si. Eu estou falando de todo tipo de política. Né? Ela é muito frágil. A política não deveria ser assim. Deveria ter uma forma mais sólida e, na minha visão, se eu tivesse a oportunidade de mudar, seria exatamente isso.
mudar a forma de fazer política, a forma de lidar com as pessoas. O povo brasileiro tem sofrido bastante nos últimos tempos e, assim, isso tem causado um certo prejuízo a todos nós que compõem esse grande e amado Brasil. Quem são as pessoas que inspiram Ítalo? Olha, primeiro, as pessoas que inspiram Ítalo são os meus familiares, né? Como eu acabo de falar para você, que cada um deles tem um papel fundamental na minha vida, né? Mas, assim, as pessoas que mais me inspiram são os meus professores que passaram pela minha vida e deixaram, como eu lhe disse no início da nossa conversa, a marca registrada, né? Então, assim, essa gama, meus amigos, você é uma pessoa que me inspira demais, eu já lhe disse isso por diversas vezes, sou um admirador da pessoa de Dilane e você exerce um papel fundamental de inspiração também na minha vida, essa forma ousada de dialogar, essa forma autônoma de falar com as pessoas, você tem aquele toque exatamente que falta muitas vezes em mim e eu acredito que em outras pessoas. Então, assim, inspiração é um tema muito aberto, né? Se a gente for falar, Ítalo, o que é que lhe inspira no ramo do direito? Aí seria mais delimitado. Mas inspiração são todas aquelas pessoas que compõem o meu ciclo de amizade. Se você pensasse no futuro, como você gostaria de ver Patos depois dessa pandemia ou até vivenciando um processo diferente agora? Primeiro dizer que Patos precisa de uma renovação, né? Em todo o cenário, né? Uma renovação na classe política, uma renovação, uma sacudida na economia do nosso município, uma sacudida na nossa educação. Quando eu falo na nossa educação, eu estou falando de todo o cenário, seja ele público ou privado. Como se diz, Patos agora, eu acho que não só Patos, viu, Dilane? Eu acho que a nível de Brasil, nós precisamos de uma sacudida completa, né? E essa pandemia, olhando pelo lado bom das coisas, eu acho que ela serviu para fazer com que a gente possa refletir melhor. E Patos, ela precisa sim de pessoas compromissadas, de olhares como eu quero dizer, a palavra está me faltando agora, de um olhar voltado ao desenvolvimento, aos fatos positivos, porque assim, a nossa cidade, ela vai ficar sim com a marca em virtude da pandemia. Como se diz, todas as cidades vão ter a sua marca, a sua história, como foi que vivenciou 2020 com a pandemia do coronavírus. Mas o nosso município, eu gostaria de ver exatamente retomando o crescimento e o desenvolvimento. Você nasceu numa comunidade, morou muito tempo lá, né? Está no sertão da Paraíba, a gente sabe o que isso significa para subir alguns degraus na nossa vida. Isso. Alguma vez isso já te constrangeu perante alguma situação? Você já passou por algum momento onde o fato de ser um sertanejo te trouxe o fato de estar atrás de alguém? Não. Na verdade, Dilane, nunca eu me senti uma pessoa menosprezada ou menos importante do que outra pessoa pelo fato de ser sertanejo, de ser patoense, de estar no sertão paraibano, ou de nascer uma comunidade carente, como eu lhe disse, que venho de uma comunidade periférica, né? E aí, quando eu falo isso, eu estou dizendo que eu tenho orgulho de ser tudo isso. Eu tenho orgulho de ser esse mix de pessoa, no sentido que você diz aí, Ítalo, você se sentiu em algum momento envergonhado? Não. Né? Agora sim, a gente sabe que existe um certo preconceito, não é verdade? As pessoas que são oriundas do sul, do sudeste, elas têm uma visão de que o nordeste não é de fato a sociedade que eles querem, que eles prezam ou que eles pregam. Não. E a gente sabe que isso não funciona, que não é de fato o que esse pensamento está equivocado, esse pensamento está errado, né? E então, de nenhuma forma, Ítalo se sentiu menor que ninguém, tratando-se exatamente disso. Na condição de homem, como a sua história, o seu conhecimento no direito, o fato de ser um pesquisador em políticas públicas tem contribuído para outras classes? E aqui eu gostaria de citar a classe feminina, já que o seu trabalho vai muito direcionado, né, a esse reconhecimento e essa valorização de direitos voltados exatamente para a classe feminina. Sim, com certeza. A pergunta que você faz é muito importante,
Porque, por exemplo, a visão que a gente acaba tendo quando você tem conhecimento de causa, a visão que você tem a respeito de algumas classes, elas são diferentes. Quando você traz aqui o fato da mulher, essa ideia de mulher ser menor que homem, ela já está arcaica, ela já está ultrapassada, Dilane. Então, assim, a minha visão de garantia de direitos para grupos socialmente vulneráveis, e as mulheres estão inclusas nesses grupos socialmente vulneráveis, é de garantia, é de conquista e de mudança social e mudança no convívio, seja familiar, seja social mesmo, seja profissional, enfim, em todas as esferas da sociedade. Ítalo, você acredita que Patos necessita de jovens nesses espaços de luta para que a gente possa crescer mais? Dilane, essa pergunta ela é um pouco emblemática, né, para Ítalo, porque quem me conhece sabe o quanto sou admirador da política. Eu acredito na boa política. Eu acredito que a política ela também tem um papel fundamental na vida das pessoas, de mudança social, da forma como você vê o mundo. Então, assim, eu particularmente defendo, sim, que jovens como eu ocupem espaços de poder, né? Porque quando o jovem ele participa da discussão, ele traz a visão juvenil para dentro daquele diálogo, para dentro daquela discussão entre pessoas e acaba fazendo a revolução acontecer. Nenhuma luta a nível de Brasil você consegue visualizar ela sem a participação do jovem. Nenhuma luta. E assim, quando trata-se de Patos, uma cidade do interior paraibano, uma cidade onde a política ela é feita de pessoas que já têm um certo, eu posso dizer assim, um certo poder de domínio de algumas pessoas, que você sabe que a política em Patos ela é diferente da política do Rio de Janeiro, né? E aí eu estou falando da política partidária. Porque, por exemplo, políticos na nossa região, aqui no sertão, no semiárido, ele já tem o seu espólio eleitoral, aquelas pessoas, aqueles votos, como a gente chama, aqueles votos certos, né? E quando o jovem chega, ele chega para mudar. Ele chega para trazer uma idade e também trazer com ele uma experiência juvenil e um toque importante nisso. E aí, quando você acaba analisando esse ponto, esse fato, você vê o quanto é interessante que o jovem ele participe da política. E Ítalo, já trazendo, como se diz, pegando a deixa, né, e adentrando em um projeto pessoal meu, eu acredito que você sabe que a gente vai estar disputando as eleições nesse ano de 2020. Ítalo estará colocando meu nome à disposição da sociedade patoense, à disposição do povo patoense, porque eu acredito na boa política e eu acredito sim que Patos tem jeito. E se você não estivesse na área do direito, não desempenhasse esse papel à frente do direito, qual outro espaço você ocuparia? Olha, Dilane, o outro espaço seria a política, né? Eu acabei de falar em política, eu acho que é até redundante, mas assim, o outro espaço seria a política, porque, Dilane, eu sou uma pessoa apaixonada por política. Eu vivencio a política diariamente. Se eu pudesse, eu acho que o direito é um amor. Eu tenho o direito como um amor na minha vida, né? Uma realização pessoal. Quem me conhece sabe que muito cedo Ítalo desenvolveu uma admiração muito grande pela classe da advocacia, né? Eu já cursei direito com interesse em ser advogado. Não foi com interesse em participar de um processo seletivo ou de um concurso público e passar para a magistratura, para a promotoria, não. Eu ingressei na academia já dizendo desde o primeiro período que seria advogado. Mas assim, a política é algo que está no meu sangue mesmo, sabe? E olhe que na minha família eu não tenho políticos. Eu não venho de uma família conhecida na política de Patos. Eu acho que a primeira pessoa que entra com essa ideia de política dentro da minha casa, eu estou falando da minha família de casa mesmo, sou eu, né? Apesar de toda a minha família ser politizada, mas a minha ideia de política, ela é muito aflorada. E aí Ítalo tem mais ou menos essa ideia de entrar na política exatamente com um discurso de mudança, com algo que traga uma esperança para o público que vai confiar
na pessoa de Ítalo, não é verdade? E a gente precisa passar essa confiança para o povo. Como eu disse a você logo cedo, quando iniciou a nossa conversa, as pessoas elas estão desacreditadas da política. Mas a gente não pode deixar que seja criminalizada. A gente precisa trazer uma nova visão, uma nova roupagem, com novos nomes para que possa ocupar esses espaços de poder. Para encerrar a nossa conversa, diga para quem está em casa, do outro lado, nas mais diferentes esferas, quem é você? Quem é Ítalo, eu acho que é muito fácil, vai se resumir basicamente em poucas palavras. Ítalo é um jovem aguerrido, um jovem lutador, acadêmico em Direito, já concluindo o nosso curso, né? Com ideais formalizados para o meio social que eu vivo, para o meio profissional também que eu pretendo ingressar na advocacia, e com grandes sonhos, com grandes desejos de fazer cada vez mais pelo meu povo, Dilane. Então, assim, Ítalo é exatamente essa pessoa, pesquisador em políticas públicas. Eu sou apaixonado por pesquisar políticas públicas voltadas para a população. É isso. Então, assim, eu acho que eu venho de um meio muito emblemático, muito forte, que é exatamente essa questão social, essa questão de dialogar, essa questão de gostar de conversar, de gostar de ouvir a outra pessoa. E não tem como você ouvir a outra pessoa se você não entender qual o papel, qual a importância dela na sua vida, né? Eu acho que isso eu tenho de forma muito acentuada. Essa vontade de ouvir, essa vontade de dialogar e, principalmente, de me colocar à disposição da outra pessoa, daquela pessoa que está ao meu lado, para que a gente possa juntos conquistar o nosso maior objetivo. Ítalo, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui no nosso Diga Quem Você É. Foi um prazer recebê-lo. Dilane, é uma honra participar desse diálogo com você. Muito obrigado pelo convite e me coloco à disposição tanto do programa, o Diga Quem Você É, que é um programa que chega para revolucionar toda a classe social da cidade de Patos, e dizer que estou sempre às ordens, que você é uma querida e que vamos para frente. É isso mesmo. A gente volta em breve com um novo convidado, um novo perfil que talvez você não conheça tanto dele ou dela. Até o nosso próximo encontro.